Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Alberi Lima, ele que é psicólogo e professor do SIMPRO, do Sindicato dos Professores. Muito obrigado, Alberi. A gente veio falar aqui sobre o síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Olá, muito obrigado pelo convite. A síndrome de burnout era um termo, uma expressão do idioma inglês, né? Significa queimar por dentro, digamos assim. E é uma síndrome que nós costumamos falar de síndrome do esgotamento profissional, que é quando realmente o professor ele começa a sofrer uma despersonalização, meio que ele perde a sua identidade, quem ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele faz. E ele começa a ter um sofrimento muito grande por isso. Tem uma coisa, Alberi, hoje a gente apareceu, de uma certa maneira, uma série de nomes. Antigamente você tinha poucos nomes para uma série de ações que não trazia de forma real, pelo menos muito pontual, o que cada um sentia. Síndrome de burnout, por exemplo, uma vez que você também é professor, Sim. Ela se dá pelo excesso de carga horária, pura e simplesmente, ou uma pessoa que não tem um excesso de carga horária pode ter uma síndrome de burnout? Pronto, olha só. A síndrome de burnout ela não é exclusiva de professores. Profissionais da área da saúde também desencadeiam muito esse mal. Com o passar do tempo, novos estudos, novas colocações, novos modos de vida da sociedade, começou a surgir novos problemas, novos diagnósticos para novas psicopatologias, assim por diante. Essa síndrome ela é resultado primeiro do estresse. Muita gente fala que o estresse é algo ruim, algo malvado, mas existe na verdade duas situações. Até quem está vendo a gente também, olha só, existe aquele estresse que você tem no seu dia a dia, que você acorda, vai para o trabalho, volta, vai para a academia, faz inúmeras atividades no dia a dia. Esse, digamos que é o estresse bonzinho, é aquele estresse que você precisa para sobreviver. Não existe ninguém sem estresse. Agora, quando está além daquilo que eu posso suportar, é que vira o problema. E a gente costuma falar, eu estou muito estressado, estou preocupado, muitas preocupações, muitas atividades dia a dia acabam me deixando estressado. Esse estresse, no caso do professor, ele vai surgir também com a inúmera quantidade de carga horária que ele vai ter. Exemplo, né? A gente não sabemos que, infelizmente, a hora-aula do professor não é a que deveria ser melhor. Hoje gera o quê? Em torno de 40, 50 reais? Bom, vai depender muito. Não sou especialista mesmo, né, devido à questão de cada escola, a carteira assinada. Então, tem todo um cálculo que é feito por isso. Eu também sou professor, sim. Faz com que o professor precise ter mais de um trabalho. Isso. Então, ele está em uma escola de carteira assinada, às vezes ele quer mais uma outra escola, mais uma atividade dia de sábado, ou aulão de domingo, está chegando o Enem. Então, quanto mais eu apareço, mais tenho foto, mais sou chamado, então vou para cursinho. Nem sempre os cursinhos ele tem a carteira realmente assinada, às vezes é acordo. Aí vem a questão do valor de hora-aula, que vai ser muito subjetivo, de acordo com o potencial que cada um tem, pela fama também que cada professor tem, para ele ser convidado, para ser chamado. Então, aí, olha só, o professor, além de trabalhar em sala de aula, ele também trabalha em casa. Quem é professor que está vendo a gente vai saber isso. Então, eu vou dar aula daqui a pouco, vou dar aula hoje à noite. Mas o material que eu vou dar hoje à noite eu já preparei. Quando? Ontem. Talvez até ontem. Quando? Se eu muitas vezes trabalho os 2 horários, à noite também trabalho na atividade extra, no cursinho, qual é o horário para fazer essa aula, preparar esse material? Madrugada. Aí eu começo a reduzir o sono, às vezes reduz o tempo de permanência com a família, o tempo do lazer, para preparar material novo, para conseguir fazer a atividade nova, e aí ele vai se sobrecarregando. Então, o excesso de cargas horárias é um grande contribuidor, não é somente isso, né? Vem também a questão do ambiente a qual ele está inserido, o relacionamento que ele tem com os colegas. Sabemos também que o professor, né, que é outro tema que nós trabalhamos também, que é o assédio moral. Então, existem muitas complicações nesse quesito que acabam somando e aí acaba desencadeando essa despersonalização, esse mal que a gente chama de burnout. Muita gente chama disso de burnout, né? Por que você chama de despersonalização? Por que se chama? É um dos sintomas que existe sobre a síndrome de burnout. O que é que acontece? Porque eu sou professor. Porque eu estou nessa profissão, vejo os alunos vêm, alunos vão, eu continuo lá, não consigo realmente dar mais um passo. Será que eu deveria ter sido professor mesmo?
ou era interessante... Mas essa não é uma dúvida que passa por qualquer tipo de profissional, independente de ter uma síndrome ou não? Sim, isso passa na maioria dos profissionais que realmente querem ter uma boa... uma estrutura, seguir uma carreira, né? Mas você entra como um advogado, por exemplo, existem vários patamares que ele pode chegar. E como professor? Sou professor de série regular. Eu entrei como professor, vou terminar como? Professor no mesmo local. Será que isso realmente vale a pena? Será que aquele valor que eu recebo vale a pena? E ele começa a sentir-se esse problema. Não somente esse, né? Existem outros, como por exemplo, a baixa estima profissional. Já decorrente dessa falta de saber quem eu sou, realmente o que eu quero, se eu deveria ter escolhido de fato essa profissão ou não. Mas, Alberi, de certa maneira, me dá a impressão como leigo, sim, dessa dúvida sobre ser professor ou não, sobre continuar ou não, sobre progressão na carreira ou não, ela está hoje muito ligada, pelo menos no Brasil, impressão de leigo, tá? Sim. Ao fato da má remuneração no Brasil. Eu não lembro de ter lido nenhuma matéria em que um professor americano, um professor japonês começa a dizer: estou no jardim, vou passar o resto da minha vida no jardim de infância, que tragédia a minha. Bom, aí nós falamos sobre a questão da valorização do profissional. Tá, né? Mas aí vamos lá então. Primeiro, estamos falando de um professor sobrecarregado que deixa de ter aquele momento com a família dele para investir em preparo, em qualificação, em planejamento de aula para conseguir ter uma remuneração melhor e conseguir aí satisfazer as suas necessidades de familiares como um todo. Esse mesmo profissional, ele vai ficar sobrecarregado e essa sobrecarga vai gerar um alto nível de estresse. Esse estresse negativo, ele não sendo trabalhado, ele vai desencadear esse outro patamar, um ponto que ele não vai mais suportar aquela atividade que ele tem. Aí um dos sintomas é que vai ser a despersonalização, questionar se realmente isso vale a pena ou não. É muito comum em todas as profissões, mas nesse ponto, nesse tipo de situação, ela começa a ser mais acentuada, não é? Como eu falei, além dessa despersonalização, além desse desânimo no seu ambiente de trabalho, você também tem problemas psicológicos, como por exemplo a ansiedade, a insônia, são situações que ele acaba desencadeando. Tem casos mais complexos de professores que eles acabam enxergando os próprios alunos como inimigos. Olha, ele fez isso porque ele não gosta da minha aula, então ele está fazendo assim para poder me perseguir. Então ele começa a mergulhar... Uma mania persecutória. Também, isso pode chegar a acontecer a esse nível, né? Na questão do tratamento, existe tratamento sim, mas a melhor situação é a prevenção. O professor que estiver nos vendo agora, se você estiver sentindo nesse momento angústia, ansiedade, insônia muitas vezes, desânimo para o trabalho, não é depressão. Muitas pessoas chegam até conosco na hora de fazer o atendimento e falam: olha, eu acho que eu estou com depressão. Por quê? Ele começa a relatar e fica muito mais visível enxergar por esse caminho do que uma depressão. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é: quando você acorda pela manhã, você consegue levantar, ir para o trabalho, levantar para sair? Consigo. Bom, primeiro passo para não ser uma depressão, você tem vontade de fazer algo. Realmente, quem está mergulhado em uma depressão, um dos primeiros sintomas é não ter vontade de fazer nada ou até de viver. Agarra. Sim, agarra e derruba, né? A pessoa realmente, ele não sabe por que ele está respirando naquele momento. É muito triste. A pessoa adoece mais. Muito mais. A recuperação é diferente, o tratamento é diferente. Realmente, de fato, a depressão e a síndrome, ela tem semelhanças, né? Mas elas totalmente diferentes na questão do tratamento a ser feito. Que outros sintomas? Irritação, por exemplo? Irritação... É importante dizer, se irritar é natural para todo mundo. Exatamente, a irritação ela é comum. Até se você não tiver irritação, pode ser um problema, né? Porque você não está se irritando. É muito comum. Estamos falando sempre no excesso, né? Qualquer coisa já me deixa irritado, já me deixa sem paciência. Acredito que ele não fez a atividade que deveria fazer por displicência ou já para me provocar. Então eu não consigo dormir bem, eu não consigo me relacionar bem com minha família, fico triste com facilidade, às vezes choro sem pensar. E isso são sinais que você pode estar com a síndrome de Burke. Baixa concentração é um outro sintoma? Sim, também. O professor, para ser professor, ele tem que ter concentração. Fazer planejamento da aula,
saber quem é o seu público, né, que vocês são alunos de 6º ano ou de ensino médio ou de cursinho, é bem diferente o público. Então, para quem eu vou dar essa atividade, o que é que eu vou fazer, as ferramentas que eu vou utilizar. E por estar passando por isso, amanhã eu tenho que trabalhar de novo, cara, eu não queria ir para lá, para aquela escola, eu não queria enfrentar aquela turma. E aí você começa a sentir um verdadeiro problema na hora de planejar algo para aquela atividade que você faz, que muitas vezes é prazerosa, é muito bom, e aí você começa a querer, a ter repulsa, não querer ir mais. Em alguns casos, depende muito de cada situação, com cada profissional. Aí você que é um diretor, um coordenador de escola, sim, você encontra, e eu ousarei dizer, embora não esteja em sala de aula, em uma escola, que ele tenha algo em torno de uns 16 professores por ano. Vou botar por baixo, uns 10 professores por série para lidar. Sim. Imaginando que você esteja numa escola que pegou do primeiro ano fundamental e vá até o ensino médio, ele tem algo em torno de 12 turmas, uma possibilidade de um professor revezando em outras séries, 10, vamos botar aí algo em torno de 20, 30, 40 professores. Desses 40 professores, você vai ter pelo menos uns 5 que apresentem sinais de irritação frequente, de baixa autoestima, de sintomas que ficam muito claros que é a síndrome de burnout. Qual o papel do coordenador nisso? Olha, infelizmente o coordenador também acaba sofrendo com a síndrome. Muitas vezes, muitos professores ou coordenadores, eles não sabem que estão com isso. Por quê? Já tivemos casos, né, eu não posso dar detalhes sobre o assunto, né, daqui de Maceió mesmo. Claro. Mas de professores que, olha, eu estou recebendo mensagem no aplicativo, né, no WhatsApp, estou recebendo mensagens mais de meia-noite sobre o que é que eu devo fazer amanhã na minha aula. Isso é complicado, ele manda mensagem para mim muitas vezes, né? Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando também, né? Mais ou menos assim. Aí a gente pergunta, assim, e o que está acontecendo com esse coordenador que está até essa hora, ao invés de estar descansando, ele está preocupado com o trabalho. Então, muitas vezes até o próprio coordenador sofre também e não sabe. E aí onde vem outro ponto. Ser coordenador, ele também é ser líder. Então, eu tenho a direção, eu tenho os donos da própria instituição, que eles querem resultado. E aí quando tem o cliente, digamos, o cliente que consome, né? A gente pode falar no ambiente organizacional, pensando na escola, o cliente que efetua o pagamento e o cliente que consome, né? Os pais e os alunos. Se um deles estiver insatisfeito, a cobrança vai ser em cima de quem? Do professor. Mas quem vai levar a primeira pancada muitas vezes é o próprio coordenador, que vai ser exigido resultados. Olha, eu quero o resultado, o que é que está acontecendo? E muitas vezes, a não conseguir interpretar essa ordem e conseguir fazer algum tipo de atividade extra para conseguir o resultado que realmente necessita, acaba pressionando de maneira equivocada o professor. Então nem ele consegue realmente suprir aquela necessidade e bater, digamos, as metas, o objetivo que deve ser feito, como também ele acaba fazendo com que o professor sofra cada vez mais, sobrecarregue cada vez mais. Seria interessante atividades como nós mesmos do Simples já fizemos em algumas escolas, explicando sobre o assunto, o que aconteceu, o que fazer, meios de prevenção, e já para evitar esse tipo de situação. Ou seja, a partir do momento que eu coordenador, eu consigo ver que um professor, 2 ou 3, não está bem, chega atrasado, não está conseguindo corresponder com o que deveria, um aluno ou outro de vez em quando reclama com algo, isso é um sinal de alerta. Então, ao invés de, olha, você tem que realmente fazer uma boa aula, você tem que conseguir fazer com que os alunos melhorem, ao invés de fazer diretamente a cobrança, ter o lado mais humano. O que é que está acontecendo? Você está bem? Não é? Seria o primeiro passo. Seria os próprios coordenadores já conseguirem visualizar de uma maneira melhor. Mas como eles nem sempre sabem e acabam sofrendo também, e aí vira realmente um âmbito difícil de convivência. Muitas vezes começando pelo próprio coordenador e indo para os professores da instituição. Eu estou aqui com o Alberi Lima, a gente está indo para um breve intervalo, vamos falar mais sobre a síndrome de burnout e também sobre o assédio moral. A gente volta daqui a instantes. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração.
Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Que eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Alberi Lima, estamos falando da síndrome de burnout. Quando a gente analisa essa série de fatores, como um colega e não um coordenador pode identificar em seu parceiro que tipos de sintomas você pode encontrar de uma forma mais externa que pode indicar uma síndrome de burnout? Olha, dois fatores eu poderia destacar aqui que um professor pode conseguir visualizar no seu colega de trabalho que existe essa possibilidade. Primeiro, irritação. Então, aquele seu colega que de repente ele fica muito irritado, ele perde a paciência com facilidade, não tem mais vontade de participar de nenhuma atividade, pode ligar uma anteninha aí que existe uma possibilidade. Além dessa irritação, o desânimo. Muitas vezes essa irritação provoca esse desânimo no final, então você vê a pessoa desanimada, vê cabisbaixo, não é? Então chega para o seu colega, pergunta se ele está bem, o que aconteceu. Muitas vezes você ouvir o problema que ele tem a falar, você já vai estar ajudando, né? Muitas pessoas chegam assim, nossa, foi muito bom conversar com você, você não falou uma palavra, você está ouvindo, né? Na psicologia nós chamamos de escuta clínica, né? Então eu estou ouvindo de forma clínica e eu vou conversar com a pessoa sobre o assunto. Mesmo que você não tenha um bom conhecimento sobre o assunto, você ouvir a pessoa já está acolhendo. Então o que está acontecendo? Fale comigo e escute a pessoa. Então é um dos passos que você pode ajudar. O ideal mesmo é procurar uma ajuda específica, né? Nós temos no Sindicato dos Professores, do Simpro, nós temos um núcleo de apoio psicológico, onde ele já tem essa missão. Então, qualquer tipo de situação que você, professor, não esteja bem, você pode realmente procurar o Simpro, né? O atendimento normalmente é disponibilizado para as pessoas que eles têm, que são filiados ao Simpro, né? Que tenham famílias, filho, cônjuge, né? Quando ele faz a inscrição, então ele vai dar os nomes de cada um e qualquer pessoa pode ir até o Simpro e solicitar esse atendimento. A gente faz agendamento direitinho para conversar com cada professor ou filho ou cônjuge de professor. Qual o papel da família na síndrome de burnout? Olha, eu diria que tanto na síndrome de burnout como na assédio moral, em ambos os casos, a família é fundamental. Uma das coisas que nós pedimos para quem está tentando ultrapassar, quem está querendo vencer isso, é você ter o apoio da família.
O primeiro passo do burnout é você reduzir as atividades que estão fazendo. Mesmo que você tenha um impacto financeiro, mas eu vou reduzir carga horária, vou reduzir trabalho, vou entregar uma escola, vou ficar com menos escolas. É ruim, sim, você parar, entregar uma escola por não estar conseguindo acompanhar. Por outro lado, você tem que pensar na sua saúde para o futuro. Então, você reduzir a carga horária, dar mais tempo para você, mais tempo para a família, para descansar, para dormir, é fundamental. Muitas vezes até esse excesso de trabalho, excesso de correria acaba provocando problemas familiares também. A ausência, né? Tanto do cônjuge quanto dos filhos. Então você conseguindo ir para a família, praticar esporte, fazer uma viagem, se for possível, faça, vai ajudar bastante. A mesma coisa saída moral. Muitos professores acabam sofrendo, eles só identificam realmente o que é quando chega para a gente. Olha, no meu trabalho está acontecendo isso. E é constante e é contínuo. Brincadeiras fora de hora, brincadeiras, digamos, vamos colocar esse termo como brincadeiras pesadas, de mau gosto. Esse ambiente político, né, que estamos vivenciando, né, próximo de eleições, ajuda também porque acabam acontecendo grupos, né? Aquele grupo vota em fulano, o grupo vota em cicrano, tem aqueles dos neutros. Muitas vezes existem provocações de ambos os lados. Alguns são brincadeiras, outros realmente passam do limite. E isso você junta em sala de aula um tema que é professor de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, por exemplo, tem um tema mais complicado para se falar e aí já começa, não, se esse professor é de direita, é de esquerda, não é de lugar nenhum, e aí começa a ter inúmeros tipos de provocações que muitas vezes, aí onde está o segredo do assédio moral. É frequente, a mesma pessoa e de maneira frequente, brincadeiras desnecessárias, sem graças, quando perseguições, né, a gente fala assim, fulano está me perseguindo. Muitas vezes parece bobagem, né? Tem algo muito interessante que eu escuto muito até de professores. Isso é mimimi, não é mimimi, isso realmente existe. Relatos de profissionais que chegam para a gente, olha, exemplo, né? O de cima para baixo, de coordenadores, diretores com professores. Olha, estão me exigindo demais, eu atraso 2 minutos para entrar na sala, já cobram de mim. Quando eu passo uma atividade mais simples, reclamam porque tem que puxar mais do aluno. Então, são cobranças, digamos, desnecessárias, frequentes, constantes e ameaças. Olha, o valor é esse, quem estiver achando ruim, pegue sua carteira e traga que eu dou baixa. A gente está numa época que me parece, posso estar enganado, que é um momento de busca de uma maturidade. E eu vou dizer o seguinte, exemplo, nós saímos no Brasil de um período ditatorial. Você tinha, politicamente, de forma de gestão pública, um governo, entre aspas, forte. Você tinha na família o papel de um homem severo. Na ruptura de 88, de redemocratização, a sociedade propôs um novo modelo. Um modelo que não tinha esse pai severo, as novas famílias, essas coisas todas. Hoje você vê na pauta do dia essa discussão. Você falou do mimimi, você tem essa discussão para além da política. Você tem na profissão, não pode reclamar, mimimi. Você tem no esporte, mimimi. Você tem na rede social, mimimi. Como está, e a gente está falando de uma síndrome de burnout, de um assédio moral, a preocupação das instituições escolares, educacionais, coordenação, Secretaria de Educação, a sociedade como um todo, com a dor do outro? Olha, no país a qual nós estamos, infelizmente a dor do outro nem sempre é a dor como não é a dor que eu sinto, então não é a primeira que eu vou pensar. A gente vê simplesmente no trânsito, como é importante simplesmente ligar a seta do veículo e quase ninguém liga. O importante é que eu estou atrasado, eu preciso chegar, então vou pela faixa azul e vou chegar lá na frente mais rápido. Ou simplesmente fazer uma curva específica, eu vou por aqui mesmo, lá na frente eu entro e consigo. Então muitas vezes a preocupação maior é consigo mesmo. Isso no ambiente corporativo, no ambiente de empresas, a escola não fica atrás. Então, até mesmo a gente fala o exemplo assédio moral, que é entre profissionais. Então, ele está se destacando demais. Se ele continuar assim, eu posso perder minhas turmas ano que vem. E aí aquele grupo de pessoas acabam se unindo contra aquele professor específico, começa a provocar de várias formas,
dizer que o trabalho dele não está sendo bem feito, etc, etc, para que ele se afaste, não sinta-se bem e não queira mais continuar. Infelizmente, isso não é apenas no mundo do professor, isso é em inúmeras instituições. Então, preocupar-se com o outro nem sempre está em primeiro lugar, porque você não sente aquilo que o outro sente. Por isso eu falei até mesmo, olha, é importante você procurar um profissional para realmente falar o que você está sentindo, para ele poder identificar, né? No caso do assédio moral, o assediador sempre sabe que está assediando? Muitas vezes sim. Esse é o grande ponto. Nós falamos da seguinte forma: se você acha sendo assediado, você vai ter que comprovar de alguma forma. Se você quiser evitar, primeiro ponto, tente manter-se longe do assediador o máximo que você puder. E quando for ficar junto com ele, mantenha-se com uma outra pessoa. O assediador com outra pessoa, ele não vai querer proferir palavras negativas, lhe colocar contra a parede, lhe ameaçar de demissão, por exemplo. O segundo ponto é que se você realmente estiver achando que isso está acontecendo, você tem uma prova. Nem sempre alguém está disposto a ser sua testemunha, porque ela também tem medo de ser demitida. Então, o assediador é sempre um cargo acima do seu? Não, pode ser um cargo abaixo. Como eu falei, né? Ele pode ser... Vários professores podem se unir para conseguir tirar aquele coordenador que não está sendo satisfeito. É chamada... É o ascendente, é de baixo para cima. Então, várias pessoas podem... Falo professores, que é um ambiente a gente acosta à parte, mas qualquer pessoa, qualquer trabalhador que esteja nos vendo agora, então, aquele grupo de vendedores numa loja, ele acaba se unindo para poder tirar aquele gerente trainee, aquele gerente profissional, em busca de segurança, estabilidade, ou simplesmente porque não gostou do outro, da maneira como o outro age, como o outro é. Então, existe também um misto, que depende, olha, tanto tem diretor, coordenador e tem um professor específico. Então, existe várias pessoas que reúnem a famosa panelinha, né? Várias pessoas fazem aquele aglomerado e tem um específico que todo mundo vai fazer brincadeira sem graça, perseguição. É muito semelhante ao bullying, só que nós estamos falando de profissionais. Então, aí é onde vem o assédio moral, onde eu estou fazendo com que o outro não se sinta bem, para que ele não continue naquele trabalho, naquela função, e ele saia. Para quem sofre é algo terrível. Você amar sua profissão, gosta do que está fazendo, é aquela profissão que o assediado pode não perceber o assédio? Sim, muitos deles não percebem. Somente quando chega, olha, eu não estou bem, eu estou com estresse, eu estou sentindo... Estou sem dormir. Estou sem dormir, com insônia. E a gente começa a perguntar. E ele fala, olha, eu estou desse jeito porque o meu coordenador, por exemplo, né? Meu coordenador, ele está dizendo que o meu trabalho não está sendo bom. Eu fiz esse material aqui, mostrei, ele disse que não gostou. Eu fiz tal coisa, ele reclamou de mim. Sempre aquela pessoa que fala mal, que reclama, e aí você observa a situação, vê que não era necessário tanta rigidez. E aí a gente começa a perguntar mais, olha, está acontecendo isso, e vai investigando. Até quando chega no ponto, olha, o que está acontecendo com você não é com você, é o que estão fazendo com você. Você está sendo perseguido por esse ponto. Então, aí a pessoa, nossa, não tinha percebido. Já aconteceu com a gente umas 2 vezes. Perguntando, né? Aconteceu também em casos, olha, eu estou com depressão. Aí diz, como você chegou até aqui? Não, eu vi na internet, achei interessante, telefonei, marquei e vim para cá. Disse, mas você, pela manhã, consegue acordar, consegue trabalhar? Consigo. Disse, então, vamos descartar essa possibilidade, vamos agora investigar uma outra situação. Ela ficou tão contente porque não estava com depressão que não voltou mais. Né? Não estou com depressão, então estou assim, vou melhorar minhas atividades e tudo mais, muito obrigado, até a próxima, não voltou. Eu espero que ela esteja bem. Né? Alberi Lima, psicólogo, professor do Simpro, muito obrigado. Viu? A gente agradece e deixa o espaço aberto para você. Agradeço pelo convite, agradeço a todos da equipe, me trataram muito bem aqui, fui muito bem recebido. Deixo o meu convite para você que é profissional da educação, que esteja com alguns dos sintomas que nós falamos aqui nesse momento. Se você quiser procurar o Sindicato dos Professores, o Simpro, você pode ir na internet, por exemplo, o Simpro, simpro-al.com.br. Você vai encontrar o site do sindicato. Lá você vai conseguir ter essa cartilha que nós trouxemos até aqui, uma cartilha que fala sobre a síndrome de burnout e assédio moral. Essa cartilha foi feita por 2 psicólogas, junto com a gente lá no Simpro. Uma linguagem bem simples, bem fácil de acessar. Você pode no próprio site ter acesso a cartilha em PDF ou passar na própria sede do Simpro, fica no bairro do Farol, na rua Iris Alagoense, na rua General Hermes, General Hermes, isso.
Temos uma sede, um local para fazer atendimento, então você querendo também nos procurar, fiquem à vontade. O núcleo de apoio psicológico está à disposição de todos vocês para receber qualquer demanda que for necessário receber. Pois bem, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Ter uma carreira na Espanha, para um garoto pobre como eu, só seria possível se fosse jogador de futebol. Eu nasci numa comunidade pobre, no subúrbio de Olinda. No começo, eu tinha vergonha de falar que meu pai vendia pipoca. Hoje, eu tenho orgulho disso. Ele se esforçou o máximo para a gente estudar na escola por muito tempo. O que eu tenho hoje na Espanha foi porque eu entrei na escola de tempo integral. Foi lá que eu descobri que eu poderia realizar meus sonhos, que eu poderia fazer uma faculdade. Hoje eu tô lá na Espanha, né? Acabei a faculdade, sou engenheiro atualmente. Foi consegui chegar. E hoje eu tô aqui de volta, depois de 10 anos mais ou menos, e fazer uma surpresa para meus pais. Surpresa, né? Matar a saudade, agradecer tudo que eles fizeram por mim. O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. E a escola de tempo integral mudou minha vida. Mudou muito minha vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 D1. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première place. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o advogado Nivaldo Barbosa Júnior. Nivaldo, hoje há um questionamento sobre a questão da decisão judicial quanto aos honorários dos advogados, principalmente na parte trabalhista. O que é que há a ser questionado no momento? Na verdade, é uma série de questionamentos. Esses questionamentos não têm ocorrido somente no seu trabalho, né? Nós temos encontrado muitas dificuldades, notadamente também na Justiça Federal, em demandas previdenciárias, em demandas trabalhistas e em algumas situações até também na Justiça Comum, especificamente e especialmente nas situações em que envolvem ações contra a fazenda pública.
Na maioria das vezes, a primeira grande violação que nós estamos percebendo é a diminuição do valor dos honorários, a fixação de honorários aviltantes, de honorários muito pequenos, de honorários simbólicos, né? Como, por exemplo, 200, 300, 400, 500 reais, né? Ou até mesmo, de repente, 5 mil em honorário que o advogado trabalhou durante 10 anos. 5 mil em um processo em que o advogado trabalha 10 anos, não paga sequer a manutenção do seu escritório, do seu equipamento, da sua internet, né, do seu vestuário. Quando se pensa nesse momento, como você analisa o momento da advocacia? Há uma tentativa ou há uma ação de desvalorização? Acredito que sim. Quando você quer desconstruir de alguma forma, quando você quer enfraquecer de alguma forma, Wendel, uma profissão, a primeira coisa que você faz é atacar as suas prerrogativas. Depois é você começar a diminuir a sua remuneração. Por que nós temos uma magistratura forte? Por que nós temos um Ministério Público forte? Porque eles têm uma proteção, eles têm condições de trabalho, eles têm valorização, eles têm boa remuneração. Então qualquer profissão passa pela preservação de suas prerrogativas e passa pela valorização dos honorários. Mas de onde parte o interesse de se enfraquecer essa prerrogativa? A pergunta ela é muito profunda, ela é muito complexa, porque veja, o primeiro grande fator, o MEC tem despejado muitos advogados, muitos profissionais do direito na praça, né? Então, a quem interessa esse volume de profissionais do direito na praça? É preciso entender qual é o papel do advogado na sociedade. Será que nós precisávamos de tantos profissionais? Será que o MEC não está praticando um estelionato com toda a sociedade? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, precisa ser refletida. Isso de uma forma privada ou pública? Ou no âmbito dos dois? No âmbito dos dois. Né? Hoje nós temos, só essa semana nós tivemos mais 17 cursos de direito que foram criados. Em Alagoas? No país. No país. Mas não já chegou a ser pior do que isso? Não. Aqui em Alagoas eu lembro, eu sou de uma época que eu acho que durante uns 5 anos se criaram uns 10 cursos. Nós temos hoje 18 cursos no estado de Alagoas. Ou seja, então se você tiver 10 formandos, o que não são poucos, você tem 180 pessoas então, veja, formadas por ano. É um volume gigante. É um número gigante, isso não é razoável. É uma sociedade que começa a se desenvolver à base de uma cultura de litígio. Nós não precisamos de tantos advogados. Mas não limita, de uma certa maneira, ao mesmo tempo que você, vamos imaginar, limite o número de vagas para direito, você também não limita o acesso? O acesso da população a se formar, do jovem a se formar? Não, necessariamente não, porque toda profissão precisa de um dado estatístico. Né? Você precisa saber quantos médicos uma sociedade precisa, quantos jornalistas uma sociedade precisa, quantos advogados, quantos enfermeiros, quantas ações sociais, quantos psicólogos. E isso não é feito. No Brasil, o planejamento é zero. Né? A falta de compromisso com o bem-estar social é zero. Eu tenho dito o seguinte, não é normal você abrir o Jornal da Noite e 70% da pauta ser processo judicial. Isso não é normal. Num país em que o Estado democrático está bem preservado, bem equilibrado, isso não existe. Né? Então, um fator que precisa ser considerado, sim, é esse grande volume de operadores de direito que o MEC tem incentivado no mercado. Esse é um panorama que precisa ser avaliado. O segundo panorama é que nós estamos construindo uma sociedade muito litigiosa, né? De muito conflito. As faculdades não ensinam os operadores do direito a serem advogados, a serem juízes, a serem magistrados. E aí, quando ele sai da sociedade, quando ele sai da universidade, quando ele sai da faculdade, ele é praticamente jogado no mercado, né? Em processo de desconstrução, de briga, e ele não entende qual é o papel dele na sociedade, que na verdade seria resolver conflitos. O papel do advogado e do operador do direito é resolver conflitos, né? Não é estar sendo pauta de jornal 70%, 80% da grade hoje da televisão brasileira. Né? Então, quando acontece a diminuição dos honorários, aí você diz, não, mas é porque tem muitos profissionais na praça. Não é só isso. Não é só isso. Eu acho que a profissão, pelo volume, começou a causar medo. Começou a causar um medo. Pode até causar alguma inveja, porque existem alguns advogados que recebem honorários vultuosos, que são advogados de sucesso, que já têm muito tempo de banca, né? E isso começa a causar algum medo, até alguma inveja. E, de repente, começam a atacar a sua remuneração. Né? Mas isso é uma pequena minoria. A maioria dos advogados são grandes lutadores, são guerreiros pela justiça. Estão à disposição do judiciário para ajudar. E não é justo e razoável o judiciário começar a alimentar essa prática de estabelecer honorários irrisórios.
Isso é irrazoável, isso Mas por que isso daí não é estabelecido de forma fixa em lei? Boa pergunta, Wendel. O CPC e a própria CLT começou a estabelecer, mas eu tive um caso essa semana que foi emblemático, inclusive fui me manifestar, não como advogado, mas em nome dos advogados do Estado, em que no mesmo processo, no seu trabalho, o que é que diz a lei? Que você tem que fixar entre 5% e 15%. E aí, numa ação em que eu ganhei uma parte, né, da ação, e o nosso opositor ganhou outra parte, o juiz fixou em patamar máximo para ele, 15%, e para mim ele fixou abaixo dos 5%, ele fixou 2%. Então veja, o trabalho foi o mesmo, a dedicação foi a mesma, o empenho foi o mesmo. Por que fixar honorários de tamanha desigualdade e mais em percentuais abaixo do que a lei determina? Há algo errado. É preciso que a magistratura comece a perceber a advocacia como uma parceira, como instrumento de realização de justiça. Nós não queremos ser piores ou melhores que ninguém, nós queremos ser iguais porque é isso que a Constituição diz, né? Então, de fato, existem parâmetros legais que começaram a ser desrespeitados, né? Por isso esse grito, esse protesto, essa resignação. E aí, muitos dos nossos colegas, alguns jovens, outros encaliçados, alguns conhecidos ou pouco reconhecidos, enfim, na maioria das vezes não tem essa disposição de ir brigar, lutar, gritar, né? De dizer o seu manifesto, o seu desabafo. Mas chega, nós vamos ter que falar. Não dá mais para continuar desse jeito. Quando se fala da justiça trabalhista, você ainda tem alguns sinais talvez até perigosos. Você tem a declaração de um presidente da Câmara que chega a dizer que não deveria ter justiça trabalhista. Como você vê o momento atual da justiça trabalhista? Eu entendo, Wendel. Eu não entendo, eu tenho quase certeza que a corda está no pescoço do seu trabalho, né? As eleições de agora que se avizinham, elas serão determinantes para o futuro da justiça do trabalho. Há sim um processo de desconstrução da justiça do trabalho, né? De emparedamento da justiça do trabalho, de enforcamento dela. Os orçamentos foram todos comprometidos, foram diminuídos, né? Hoje você tem unidades judiciárias aqui no estado de Alagoas que diminuíram 65%. Veja, 65% dos processos sumiram, né, depois dessa última reforma. Então, é um movimento, sim, de desconstrução do seu trabalho. É preciso que nós todos, operadores de direito, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, a própria sociedade, entenda a quem interessa essa desconstrução do seu trabalho. Porque o seu trabalho, bem ou mal, ela é uma das maiores justiças distributivas do país, é uma das justiças que incentiva a dignidade do trabalhador, né? O que é a dignidade? A dignidade é uma das principais premissas, um dos principais princípios estabelecidos na Constituição Federal, né? Desde a época da Revolução Francesa. Dignidade é não somente você poder ter o pão, mas você poder criar seus filhos com dignidade, você poder ter seu trabalho, você ter acesso à saúde. E tudo isso passa por um sistema produtivo em que você consiga aferir renda, né? E na medida que você tira essa proteção dos trabalhadores em geral, né, a quem interessa isso? Eis a grande questão. Né? O risco é muito grande. Eu estou aqui com o Nivaldo Barbosa Júnior, ele que é advogado, a gente vai falar mais sobre esse assunto, a gente só vai para um breve intervalo. A gente volta já. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha dois rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Eu gostaria de conversar agora com você que vai ser mamãe.
procure seu médico e peça a ele para você fazer um teste HIV/AIDS. Faz parte do seu pré-natal, uma maneira que você tem de cuidar do seu filho, mesmo antes dele chegar no mundo. Cuidando de você, você cuida daquele que você ama. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Nivaldo Barbosa Júnior. Nivaldo, nesse momento que a gente tem visto esse papel do advogado, o papel social do advogado, o papel da sociedade, nesse remodelamento a gente começou aqui falando sobre faculdades, sim, falando sobre o judiciário, sim, e hoje se fala muito mesmo, sobre que papel a OAB deve adotar, qual o papel do advogado também diante de algumas questões sociais. Como você vê esse advogado de 2018? Na verdade, eu não quero enxergar nem o advogado de 2018, eu quero enxergar o advogado daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Eu acredito que o momento é de reinvenção da advocacia, né? O padrão que nós estamos utilizando, as soluções dos problemas que nós estamos adotando são ainda soluções muito ultrapassadas, né? Um primeiro grande embaraço que eu consigo verificar, que eu consigo fazer uma leitura, é que os novos advogados não entendem qual é a sua posição social, qual é a sua função na sociedade, né? Isso de uma categoria que muito grande, na década de 60 para cá, teve um papel essencial para a redemocratização. E ele ainda mantém esse papel, né? O nosso papel é constitucional, né? Nós não somos apenas uma profissão qualquer, nós somos praticamente missionários. Então é preciso voltar a incentivar esse propósito, né, nos advogados. É preciso entender que a profissão deles é, sobretudo, uma profissão que tem um compromisso social. Qual compromisso é esse? A defesa da cidadania e a defesa do Estado Democrático de Direito. Independentemente de partido, independentemente de cor. Nós somos defensores de direitos, né? Nós não podemos estar nos confundindo com política partidária. O nosso caminho é a da defesa da democracia e da cidadania. Então, sempre quando você fala, por exemplo, escuta muito o seguinte: eu sou a favor da pena de morte, né? Eu tenho que matar o bandido. Tem que dar tiro mesmo. Veja, eu posso até defender isso nas minhas convicções, mas não é isso que a Constituição Federal fala. Tá, mas exemplo, você falou de defesa de direitos. Eu sei que são muitos. Sim. Mas quais você elencaria como principais a serem defendidos nos dias de hoje? Primeiro, a igualdade. Nós precisamos defender a igualdade. Segundo, nós temos que defender o nosso Estado democrático de direito. A gente não pode defender a anarquia, a gente não pode defender a ruptura constitucional, a gente não pode defender a quebra dos poderes, né? É preciso manter a independência dos poderes, cada qual desenvolvendo o seu papel. Hoje nós assistimos uma grande confusão. Há uma grande confusão. É o judiciário intervindo fortemente no executivo porque o legislativo não legisla. Então, em algum momento, nós perdemos a mão aí no Brasil e esse negócio desandou. Por isso que a economia não vai adiante. É um dos critérios, aliás, dos bancos internacionais, quando vão investir em um país, eles precisam avaliar como é que é o funcionamento da máquina judiciária, né? E essa máquina judiciária do Brasil também precisa ser repensada. Veja, a máquina judiciária, antes de 88, antes da Constituição Federal de 88, ela existia, o judiciário existia principalmente para manter um formato de governo, um formato de gestão, que era uma ditadura.
Depois disso, com a ruptura da ditadura militar, várias leis começaram a surgir, como o Estatuto da Criança e Adolescente, como o Código de Defesa do Consumidor, e tantas outras. Então, de lá para cá, um enorme vão de processos começou a desaguar no judiciário. E ele não estava preparado para isso. Ele não se aparelhou. Né? De modo que nós chegamos à beira do colapso. Né? Eu conheço vários juízes, tenho amigos juízes e tudo, e eles reconhecem que a situação é delicadíssima. O judiciário não vai conseguir manter esse pique, já não consegue nem vai conseguir manter, tanto quanto mais a partir de uma cultura de litígio, onde tantos profissionais de advocacia vêm para o mercado, demandam em juízo para poder resolver os problemas. Né? Imagina só, desde um problema com um telefone, com um problema de um homicídio ou uma ação de medicamento, todas vão ter que parar no judiciário. Isso não foi incentivado? Não, isso não foi planejado. Isso é falta de planejamento. Os Estados Unidos... Você tem pós-Constituição, e eu tenho falado nesse programa o tempo inteiro, porque estamos com 30 anos de Constituição. Esse mês de outubro, né? Agora sim. Se estabeleceu na Constituição, primeiro, uma ampliação dos direitos. Isso. Uma ampliação justa dos direitos. Constituição cidadã. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição diz, olha, crie o Código de Defesa do Consumidor, você falou do celular, crie o ECA, crie tudo isso desagou para isso. No judiciário. E assim, pegando o exemplo administrativo, você falou do celular, os PROCONs. Os PROCONs, ele tem um papel administrativo de conciliação, mas quase sempre há quase um tipo, vai para a justiça. Pois é. Então é exatamente essa concepção que está errada. A nossa Constituição ela é exaustiva, ela trouxe para dentro muitos direitos, muitas perspectivas, mas nós não preparamos a máquina de proteção desses direitos. E aí nós colocamos toda a máquina de proteção desses direitos no judiciário. E o judiciário não vai dar conta. Né? Nos Estados Unidos, esse colapso aconteceu também há 40 anos atrás. Né? E foi preciso repensar, como eu falei no início da nossa fala, foi preciso repensar o formato de solução de conflitos. Né? Foi preciso repensar o mercado da advocacia. A sociedade norte-americana ainda é muito mais litigiosa que a nossa, não é? Estou correto em dizer isso? Mas eles não levam as soluções, eles não precisam levar todas as soluções para o judiciário. Você litigar no judiciário americano é caríssimo. Essa lógica, inclusive, do nosso novo CPC, de arbitrar honorários em cima de honorários em algumas ocasiões, foi exatamente para desincentivar as partes a levar a discussão para o judiciário, para elas resolverem através de mediações, de conciliações, de arbitragens, né, de constelações, que é um outro novo formato, que eu, francamente, acho que é muito mais interessante do que a solução pelo âmbito judicial. O judiciário tem que se preocupar com as questões de grande impacto. Né? Então, por exemplo, você pega uma demanda de consumidor que sirva de referência para milhares de outras e você resolve lá. De algum tempo para cá, acho que 2007 para cá, até por uma movimentação do próprio CNJ, nós começamos sim a repensar isso, né? Como a gente estabeleceu alguns padrões. Então foram criadas repercussões gerais, recursos com repercussões gerais, né? Algumas condições de admissibilidade para que o recurso possa chegar lá em cima, até para evitar aquela sobrecarga nos tribunais superiores. Tudo isso para tentar encontrar soluções mais rápidas para os conflitos, né? Ou soluções singulares. Numa só vez você consegue julgar milhares de processos. Mas ainda não há muito recurso no Brasil? Ainda há, porque nós temos essa cultura de litígio. Mas isso daí também não é uma posição dos advogados? Que o máximo de recursos que acontece quando se pede para diminuir a quantidade de recursos, embargos... Não acho que o problema seja da advocacia, acho que é um problema cultural. Né? Isso nasce na sua casa, isso nasce no seu ensino médio e de repente deságua, como eu falei, numa faculdade que não te prepara para resolver problema. A faculdade não pega o aluno e ensina ele a resolver problema. Ensina ele a ser operador do direito. E aí, quando ele sai, na cabeça dele, ele tem que processar. Mas o papel do advogado não é esse. O papel do advogado é, sobretudo, resolver o problema. Seja dentro da justiça ou não. Né? O fato é que demandar em juízo hoje, resolver problemas na justiça, é caro, é demorado e muitas vezes é inútil. Porque a justiça não consegue dar resposta em tempo hábil, né? Ou não consegue dar resposta jamais. Antigamente, eu acho que se parasse um brasileiro para falar até uns 2006, 2008, 2010, você diria que o brasileiro não era um povo mobilizado.
hoje você tem, e isso daí se ampliava, obviamente, para as categorias. Você dizia, o jornalista não é mobilizado, o fulano não é mobilizado. Sim. Hoje nós estamos num país que desde 2013 se mobiliza, vai às ruas, e hoje você tem mobilizações de categorias de forma muito clara, nem sempre organizadas, mas de forma muito clara. Exemplo, dos médicos é totalmente contra os mais médicos, e isso daí está muito claro em qualquer momento, inclusive numa eleição como essa. Isso. Hoje os advogados são mobilizados? São, mas a grande quantidade, nós somos mais de 1 milhão de advogados no país. Só aqui no estado de Alagoas nós já estamos chegando aos 17 mil advogados inscritos, algo em torno de 12 mil advogados ativos. E nós recebemos esses profissionais, como eu falei, sem eles estarem devidamente preparados para o mercado. Então, nós trabalhamos muito, aí eu falo mais como gestor de ordem, porque além de advogado eu também sou gestor de ordem, de OAB, na Caixa de Assistência, e você conseguir fazer o enquadramento desses profissionais não é uma coisa muito simples. Também como você falou, nós temos uma mobilização grande, mas na maioria das vezes descoordenada. O que acontece? A informação, as pessoas, e aí qualquer categoria, não é somente a advocacia. O que acontece? Nós não estamos treinados para lidar com esse volume de informações que circulam hoje em mídias sociais, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, desses aplicativos todos. Então a informação circula com muita velocidade, sem credibilidade, e é como você via naquela época de 80, década de 90, que você ficava lendo aquelas revistas, né? Que são revistas, eu não vou citar, mas revistas sem conteúdo nenhum, e as pessoas se admiram com elas somente pela imagem, sem procurar saber a fonte. Então isso acontece com a advocacia também, isso acontece com a magistratura, isso acontece com os médicos, acontece com os jornalistas, né? Então nós acabamos criando uma cultura de superficialidade da informação, né? De não nos ter interessado a fonte da informação, a credibilidade, não tem sido dada o necessário valor. É isso que acontece. Na advocacia também. É preciso trabalhar muito isso. Para a gente fechar aqui de uma certa maneira, como se pode planejar um futuro melhor para a advocacia, um futuro melhor para honorários mais justos, para equilibrar essa balança? É uma boa pergunta. Primeiro, eu acho, a gente precisa repensar o marco do ensino jurídico, né, com o MEC. A gente precisa bater fortemente nisso. Esse marco do ensino jurídico ele foi arquivado, ele foi engavetado em 2014 pelo MEC. Né? Então esse é o primeiro passo para que a gente possa formar bons profissionais, né, não somente operadores do direito, mas bons profissionais com perspectivas concretas de advocacia, de magistratura, de Ministério Público, Defensoria, enfim. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente resgatar algumas bandeiras. Os advogados precisam entender qual é o papel deles na estrutura social. Não é uma profissão qualquer. Você não entra na advocacia somente pelo dinheiro, né? A valorização da advocacia passa, sim, pela valorização em formação e capacitação, né? E em compromisso com a cidadania e com o Estado Democrático de Direito. Esse é um outro grande passo. E terceiro, é necessário a gente versatilizar o mercado de trabalho. Quando eu falo em versatilizar o mercado de trabalho, é preciso encontrar novas frentes de trabalho, né? Sair daquela caixinha ali que você fica pensando só em direito civil, direito penal, direito criminal, direito previdenciário, direito trabalhista, que está correndo um sério risco de extinção, e pensar em outras perspectivas, né? Como direito ambiental, como compliance, como até direito da moda, que já existe, né? Que tem muito a ver com o direito autoral. Então é preciso a gente repensar esse mercado de trabalho e também, por fim, repensar a forma de solução de conflito. Essa é fundamental. Nivaldo Barbosa Júnior, muito obrigado. Obrigado a você, Wendel. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.